Como sempre, apenas tentando agregar um comentário útil e tentando ser breve. Assim, apenas eu gostaria de fazer referência a dois movimentos sociais do Brasil, históricos aqui no Brasil, mas que infelizmente são dois movimentos que só promovem destruição, ameaças, né, assassinatos, e são dois movimentos que estão baseados em nada menos do que o movimento comunista, né, em nada menos do que o movimento marxista, e nada menos do que nas pautas das internacionais comunistas e, em última instância, certamente orientadas pelas atas do Foro de São Paulo. Se trata do MST e do MTST. O MST é liderado por João Pedro Stedley e o MTST por Guilherme Boulos. Essas duas figurinhas, né, vamos falar a verdade, são dois, vamos dizer assim, podemos colocá-los na área do ativismo político e não passam de dois criminosos, dois vagabundos, recebendo verbas do Estado para promover os movimentos criminosos que eles lideram. Afinal de contas, para quem quer entender um pouco mais, por exemplo, sobre o MST, pode estudar os livros sobre a Comissão Pastoral da Terra, né? O movimento sem terra, claro, ele estende as suas raízes até o movimento campesino, lá pouco antes do regime militar, ali nos anos 50, haviam já os campos de treinamento, alguns campos aqui no Brasil, eram utilizados para o treinamento de guerrilhas, né, pelo movimento comunista. Durante a era Vargas, o movimento comunista acabou ficando na ilegalidade, porque houve a violenta intentona de 1935 em que o comunismo foi derrotado. Então, durante o período do regime de Getúlio Vargas, o Partido Comunista, o velho partidão, caiu na ilegalidade e a partir de então começou um processo de subversão que culminou, né, depois nos anos 60 nas guerrilhas durante o regime militar. Junto com isso surgiram, né, esses movimentos campesinos, vamos dizer assim, surgiu dentro da pastoral da terra um movimento socialista, né, de fato liderado pela esquerda católica, que infelizmente existe. Sobretudo a questão da teologia da libertação, que já era um fato também aqui no Brasil. Para quem quer entender melhor, basta ler os livros de Plínio Corrêa de Oliveira, que ele escreveu muito sobre esse assunto. E o João Pedro Stedley não é nada mais, nada menos que o líder do MST, que é um grupo criminoso, né, de pessoas criminosas. Não, você pode, vamos dizer assim, arrebanhar uma série de pessoas que estão sendo idiotas úteis do MST, que são pessoas realmente que estão lá, mas não sabem, não conhecem exatamente o que está por trás do movimento, né? E essas pessoas, vamos dizer, são os idiotas úteis, né? Eu acho, no meu entender, tem que ser punido, porque é aquilo como o professor Olavo explicou, ignorância e maldade andam juntas, né? Só não acho que essas pessoas tenham o mesmo grau de culpa do que um João Pedro Stedley ou de todos os outros agentes que estão ali e que estão conscientes do que estão fazendo, né? É mais ou menos assim, a questão tanto do MST como do MTST é o que? Eles promovem as invasões, né, a violência, a destruição e muitas vezes até assassinatos, motivados pelo quê? Para qualquer pessoa que esteja bem informada, é só acessar no YouTube. Você tem hoje, né, isso muito claro, os diversos discursos do João Pedro Stedley. Quando foi que o João Pedro Stedley realmente apareceu em público com documentos ou com provas concretas de que os donos de agronegócios, né, os produtores rurais não estão contribuindo para o país, mas sim para si mesmo? Ou seja, são pessoas que são sujeitos oligárquicos, que estão explorando a classe pobre, a classe operária,
né? São pessoas que estão visando só o próprio lucro, só o próprio bem e foda-se o país. Quando foi que ele apresentou provas concretas de que os produtores rurais e os donos de agronegócio estão fazendo isso? Na verdade, se o país hoje vai para frente, se ele tem um progresso econômico e que, por conseguinte, né, ajuda a mover o progresso em outros setores, isso se dá em parte ao agronegócio e aos produtores rurais, né? Por quê? Porque eles são capitalistas e para que o capitalismo funcione, para que dê certo, ele precisa oferecer ao público um produto de qualidade, ou seja, eles precisam produzir bem. É como disse o Ludwig von Mises nas seis lições, né? O rei do chocolate na Alemanha, ou o rei da batata, ele não rege, ele serve, ele tem que servir o público, ele tem que oferecer algo de bom. E o público, por conseguinte, como o próprio Ludwig von Mises explica, o próprio o funcionário de uma empresa ou o empregado de uma fazenda, ele não vai poder reclamar dos produtos, por quê? Porque ele mesmo faz parte do processo de produção, né? Então, quer dizer, existe toda uma exigência e o capitalismo ele promove essa integração. É claro que o capitalismo tem problemas, ele tende a se tornar algo que explore mesmo. Eu vejo hoje em dia, por exemplo, o consumismo como aparelhos digitais, smartphones, iPhones, celular, tudo isso eu acho uma boa aposta, porque você está gerando um consumismo inútil. Então, o capitalismo ele vai ter esse defeito, de realmente explorar a boa vontade das pessoas e o dinheiro das pessoas. Mas isso é uma parte dele, não o todo. O capitalismo é aquilo que proporciona um progresso da vida material, né? Nós estamos falando da vida espiritual. Então, é claro que o capitalismo ele gera um progresso material para o país e, por conseguinte, ajuda a manter a vida espiritual, no sentido de que se as pessoas conseguem se manter materialmente, elas vão ter tempo de se organizar espiritualmente. É o próprio Aristóteles fala isso, né? Muita coisa da nossa vida aqui, espaço-temporal, tem que ser resolvida, senão a gente a maior parte das pessoas acaba não conseguindo progredir espiritualmente, porque uma série de necessidades básicas também tem que ser supridas, né? Isso também é um fato. Nós estamos falando dos santos, né? Dos santos católicos, que são pessoas que estão em sintonia direta e o mundo material para eles é quase irrelevante, né? Então, quando João Pedro Esteles vai lá e organiza uma invasão de 100 terras a uma fazenda e promove destruição, caos, prejuízo econômico para o país, né? Eles não estão motivados por provas concretas, eles estão motivados por quê? Por um ideal e, sobretudo, por uma definição prévia daqueles a quem eles chamam de inimigo. É o marxismo clássico ortodoxo, né? Em que, por exemplo, o Karl Marx ele se propôs ser um ponto de referência, um marco na história, em que ele dá uma definição do passado, né, dos burgueses, dos capitalistas, dos empresários, né, dos feudos do passado, e a partir daquela interpretação que ele dá no Manifesto do Partido Comunista sobre o passado, né, da vida econômica, da vida material, né, o materialismo dialético também. Quando ele faz aquela análise totalmente falsificada da história, o que ele tem? Ele propõe estabelecer um certo critério pragmático de avaliação para o futuro, ou seja, você vai estabelecer ali quais são as características do tipo explorador capitalista, né, aquele que vai abusar da mais-valia, e você vai sair carimbando socialmente quem são eles. E no futuro, quem quer que possua essas características também será considerado um inimigo da pátria, do povo, da classe operária, né, enfim, da mão de obra, né, que constitui a grande massa. Então, previamente estão estabelecidos todos esses critérios. Então, você não precisa conhecer, né, o seu inimigo de fato e nem precisa apresentar provas concretas de que ele é ou não é aquilo que você está acusando. Você simplesmente o identifica aquelas características. O fato de ser um capitalista, o fato de ser um proprietário de alguma empresa ou de alguma rede de lojas ou de uma grande fazenda ou de um grande negócio, né? E que esteja lucrando muito e que supostamente não esteja pagando o salário adequado aos seus funcionários. Assim,
São esses os critérios que vão ser utilizados para avaliar o suposto inimigo e, por conseguinte, atacá-lo, invadir, tentar desapropriar as propriedades privadas do meio de produção, destruir o que ele tem, se impor a ele de uma maneira violenta, ameaçadora, né? E, por conseguinte, provocando um prejuízo. Portanto, quem está provocando prejuízo para o Brasil não são os produtores rurais, não são os donos de agronegócio, não são os capitalistas, os empresários, são essa classe de gente, né, idealista, comunista, marxista, que ao longo do tempo só vem promovendo retrocesso, tanto material quanto social e espiritual, porque afinal de contas, Karl Marx não fazia questão nem do ateísmo, porque para ele a ordem divina já não existia, né? É a ordem, o Estado é que toma o lugar de Deus e toma conta do mundo, né? Então o Estado comunista, ele se instala, ele, vamos dizer, toma o poder de alguma maneira, seja por violência, seja por golpe, né? Ele vai deter a maior parte dos bens, a maior parte do dinheiro, ele vai confiscar isso aí, né? Ele vai tomar conta do poder político, do poder legislativo e, por conseguinte, do poder de polícia, né? Vai se impor à massa de trabalhadores, dos operários que ele mesmo usou para se promover, vai se impor a todo o povo, né, no geral, né? Vai forçar todos a trabalhar para ele, né? As pessoas vão enfraquecer fisicamente, porque vão trabalhar muito e vão receber pouco, né? Elas vão enfraquecer psicologicamente, porque você tem um Estado ameaçando elas com a lei e com a força, com o poder de polícia, né? O poder de prender, o poder de torturar, o poder de matar. E por conseguinte, espiritualmente as pessoas começam a se rebaixar e começam a se tornar animais, porque o espírito vai sendo, a luz do espírito vai sendo apagada e as pessoas vão se tornando animais, como exatamente foi promovido nos campos de concentração na Alemanha nazista. Então, quem promove o caos, a destruição e o retrocesso são movimentos como MST e MTST. Mas é aquela velha jogada, aquela velha história, a velha estratégia, como o professor Olavo sempre coloca muito bem. Acuse-os do que você é. Por exemplo, não vai ter diálogo, não vai ter história, né, não vai ter conhecimento, né, vai ter só o quê? A imposição de um ideal que se propõe, né, e se quer como a solução para o futuro, para a vida do mundo. Quando não é. O marxismo é um pragmatismo, vamos dizer assim, extremamente perigoso, né, e que vem tentando se impor de todas as maneiras ao longo de quase 200 anos. Era mais ou menos.